Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Celso, mais conhecido como Professor Celso Boina, tá? E uh, antes de mais nada, eu peço para que vocês possam acessar, tá, o meu canal, acione o sininho, deem pausa nesse vídeo, acessem lá o canal, dê uma olhada lá, tá? Acione o sininho, ok? É, para que vocês possam poder receber mais, né, mais notificações, mais vídeos aí, futuros e vindouros, ok? É, curtam, tá? Curtam este vídeo, porque assim vocês vão dar mais engajamento, né, para mim, vão sinalizar pro algoritmo do YouTube, mandar, né, mandar, mais e mais esse vídeo para mais pessoas, tá? E divulguem, tá? Copiem o link, tá, deste vídeo e divulguem para outras pessoas que estejam aí estudando, ok? Que assim esse vídeo pode ajudar outras pessoas e vocês também estarão a me ajudar, tá bom? Dito isto, vamos ao que interessa agora. No vídeo passado, eu gravei, eu fiz essa questão, né, do SpaceX, eh, pra, né, que dá acesso à escola de cadetes lá do exército, enfim, tá? É uma questão de nível, ensino médio, tá? Mas ela pega algumas coisas, aliás, várias coisas, tá, da graduação. Tá, especialmente ali nos primeiros períodos. Se você faz engenharia química, seja bacharelado ou licenciatura, enfim, se você faz, química industrial e se você faz farmácia, tá, você vai se deparar com isso nos primeiros períodos, ali na matéria de química, geral, tá. Se você seguir, chegar lá no quarto período, você vai se deparar também com a química analítica, que aí é mais detalhado, ok? Esse assunto é mais detalhado. Bom, a questão passada nós fizemos essa questão, beleza? A resposta é letra A. Então ela considera, né, a banca considerou as alternativas certas, né, como a 1 e a 3, tá? No tocante a 3, eu não tenho nenhuma objeção, nada a comentar, é isso mesmo, as outras também certinho, tá? Eu só torci um pouquinho o nariz para essa 1. Assertiva 1, ela pode estar certa? Pode. Como também não, a gente tem que comprovar isso para ver se está certo ou não. E eu vou explicar para vocês no decorrer deste vídeo, ok? Bom, a gente fez essa questão, né, colocando aqui essa 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 equação aqui química, beleza? E essa equação química aqui, a gente fez uma análise, né, para resolver essa questão, né, como se fosse no ensino médio, então na matéria de química geral a gente resolve assim também, né. No ensino médio, eu falo ensino médio quando você está estudando para o SpaceX, né, quando você está estudando para o vestibular, né. O ensino médio regular, eu acho que até é dado sim, mas é mais para quem quiser fazer, quem está estudando para o vestibular. Enfim, você vê, ele analisa essa reação química, né, ali como início, né, no início da reação. Você também analisa, né, quando ocorre a reação química, e você analisa ali, né, quando atinge o equilíbrio químico, tá. Já expliquei quando atinge o equilíbrio químico, tá, no vídeo passado, tem outros vídeos explicando, eu vou deixar aí na descrição, beleza? Vou passar batido. Então a gente pegou os dados aqui do equilíbrio químico, tá, e colocou ali na equação, certo? Nessa equação, tá, referente à constante de equilíbrio do ácido, ou seja, a constante de acidez, beleza? Só que aqui no exercício, né, deu uma simplificada, porque considerou aqui que esse é um ácido fraco, então ele ioniza pouco, beleza?
ou seja, que o grau de ionização dele é menor, né, é menor é menor ou igual a 5%, beleza, tá. Considerou isso, então considerando isso, eu posso cortar esse "x" aqui do denominador. Então a gente pegou essa equação aqui, tá, colocou os dados, lembrando que outra coisa que a gente vai precisar para esse vídeo, que não é passado no ensino médio, o conceito de concentração analítica, beleza? Concentração analítica nada mais, nada menos do que a concentração que a gente calculou da solução de interesse, beleza? Aqui essa concentração analítica está em mol por litro, tá? Então, é a molaridade, né, a concentração molar que você calculou ali no exercício, tá? E esse "x" aqui é a concentração de H+, beleza? Tá? E aqui ele considerou que a concentração de H+ é igual à concentração da base conjugada. A ensino médio sempre acontece isso. A ensino de graduação depende, tá, galera? Enfim, mas também na graduação, a maioria dos exercícios consideram que a concentração de H+ é igual à concentração de A-, tá bom? Ou seja, da base conjugada, né, A- é a base conjugada do ácido fraco, né, do HA. Fazendo essa equação aqui, a gente vai achar esse valor aqui, né, estipulado nessa assertiva, tá. Mas aí eu fiz alguns cálculos que eu vou mostrar para vocês depois, e eu vi que, pô, hum, tudo bem que ele colocou aproximadamente, mas a gente tem quão aproximadamente é esse, certo? Porque, por exemplo, a gente, fazendo o cálculo aqui, eu fiz um cálculo que eu até comentei no outro vídeo, mas a fórmula certa a ser usada não é essa aqui, galera, é essa aqui, tá? A gente tem que considerar esse "x" aqui, não pode desconsiderar tanto assim não. Você, ao fazer isso, você vai achar 3,4 vezes 10 a menos 4, né, o valor vai ser esse, né, em relação à constante de acidez. É tão próximo assim? É discutível, tá, que ali no laboratório, aqui em cálculo a gente pode chegar: "Ah, tá, é próximo", mas em laboratório pense que você está fazendo um medicamento. Eu sou da área de farmácia, né, eu faço farmácia. Imagina, você está fazendo um medicamento, tá, está fazendo um medicamento, né, ácido acetil salicílico, tá, e você não tenta aproximar ao máximo da constante de acidez, certo? Você joga dados assim, ah, pum, entendeu? Então não você ali em laboratório, gente, quando você está fazendo um medicamento, você tem que procurar a maior acurácia possível, né, para os seus dados, né, para você fazer as contas, para você fazer o medicamento. Por quê? Ou seja, quando eu falo acurácia, eu digo, uma maior precisão e uma maior exatidão, são conceitos diferentes, tá. Mas enfim, a gente tem que procurar esses 2 ali, até para o controle, eu tô falando do departamento ali de controle de qualidade, tá. Da empresa, da indústria, da farmácia, enfim, entendeu. A gente tem que procurar a maior exatidão possível, tá, nos experimentos. Pois bem, então, dito tudo isto, vamos, né, à aula. Isso tudo foi introdução. Então eu terminei o vídeo passado ali. Então, agora a gente vai entrar num conceito novo, quando a gente se depara com esse conceito, tá. Muitas das vezes você que faz química, e você que faz engenharia química, em química industrial, com certeza você vai entrar nesse conceito explicitamente, tá. Na farmácia depende do professor. Ele vai te passar algumas coisas, tá, do que eu vou falar aqui,
Só que, muitas vezes ele vai simplificar ao máximo, tá, para os alunos de farmácia. Eu fui aluno de farmácia, numa primeira passagem, eu vi tudo isso de maneira bastante simplificada, mas depois eu fui querer ser monitor de química analítica, tá, lá na UF, eu fui, né, e, eu me deparei com um totalmente novo, que é esse aqui que eu vou apresentar para vocês um pouquinho, tá. E vi que tinha até dado lá de primeira, mas o professor que me passou na época que eu fui aluno, né, simplificou muito. Até eu até entendi porque é difícil, cara, um pouquinho difícil. Mas vamos lá. Se eu aprendi, as pessoas podem aprender, certo? Só ter dedicação. E eu estudei muito, galera. No início eu não entendia nada. Nada, 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 nada. Tive que estudar muito. Enfim, como eu fui monitor, eu me vi diante desse desafio. Aprender isso aqui, tá? Que é o tratamento sistemático do equilíbrio. Tratamento sistemático, sistemático, sistema matemático, ok? Olá, pessoal. Então, eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho, tá? Para acrescentar o conteúdo, eh, do vídeo que eu tô gravando, tá? Sobre PSE, né? Sobre tratamento sistemático do equilíbrio. Então, a gente vai dar uma olhada aqui rapidinho, tá? Nessa figura que eu tô mostrando aqui, tá? Que significa a mesma coisa, tanto da esquerda como da direita. Só que um eu tô representando por letras, né? E o outro eu tô representando por figuras, beleza? Isso aqui nada mais, nada menos, tá? Do que um sistema de equações, tá? Do primeiro grau, né? Como vocês podem ver aqui, né? São equações do primeiro grau, beleza? Mas o que que é um sistema de equações de primeiro grau? Tá? É um conjunto de equações, eh, que envolve mais de uma incógnita. Então vocês podem ver que tem várias incógnitas aqui, né? X, Y e Z, certo? Então, para resolver, né, esse sistema aqui, por exemplo, né, a gente vai precisar encontrar, tá, os valores que satisfaçam todas essas equações ao mesmo tempo, tá? Como assim, Céu? Vamos lá. Por exemplo, tá? Eh, Vamos resolver pela figurinha que eh, é mais, aceitável, né? Mais didático para você. Então eu tenho aqui, ó, o somatório de 3 bolinhas, tá? Que vai ser igual a 30, certo? Então, e outra coisa, né? Tá vendo que aqui embaixo, né, a gente vai ter que resolver essa série de equações, né, esse sistema de equações, para poder responder essa última equação aqui de baixo, tá? Então vamos lá. Então eu tenho o somatório de 3 bolinhas, tá? Vamos fazer de maneira intuitiva, né, intuitivamente. 30. Então, né, se são, eh, bolas iguais, né, são círculos iguais, tá, cada um fazendo de cabeça, dá pra fazer vale 10, beleza? Então 10 mais 10 mais 10 igual a 30, beleza? Guarda aí, guarda essa informação. Então aqui eu tenho, né, 3 um somatório de 3 triângulos que dá 24, né. Logo, a gente pensando em matemática básica, é o quê? 8, né, porque 8 mais 8 igual a 24, tá? E no de baixo é a mesma coisa, tá? Só que com quadrados, né, quadrados verdes, né, aqui, eh, triângulos azuis e agora a gente está indo para o somatório de quadrados verdes, beleza? Então, eh, 3 quadrados, somatórios entre 3 quadrados vai dar 15, certo? Então, quer dizer que cada quadrado vale quanto? 5, né? 5 mais 5 mais 5 igual a 15. Então a gente sabe, né, que cada círculo vale 10, né? Cada triângulo vale 8 e cada quadrado
vale 5. Então já dá para resolver, né, essa equação aqui de baixo, nessa última equação, certo? Então, você tendo esses dados, você vai chegar, tá, que, eh, essa equação aqui de baixo vai dar 90, né, porque lembra daquela regra, né, que primeiro a gente resolve o que está dentro do parêntese, depois resolve, né, eh eh, potenciação, radiciação, depois vem multiplicação, eh, e divisão, tá, e a potenciação e a radiciação na mesma ordem, tá, não tem uma que vai que tenha prioridade, né. Eu tô indo na ordem, né. Então, multiplica a mesma coisa, né, logo abaixo da hierarquia, né, multiplicação e divisão, certo? Tudo isso tudo na mesma ordem, tá. Vai depender o que a gente segue na ordem aqui, se tivessem, uma multiplicação e não, uma divisão aqui, uma multiplicação, a gente a gente segue aqui primeiro, né, da esquerda para a direita. Mas se tivesse uma multiplicação e uma divisão, a gente resolveria primeiro a multiplicação em detrimento da divisão por causa dessa ordem, né, que a gente segue da esquerda para a direita, beleza? Mas elas estão na mesma hierarquia, vamos dizer assim. Vamos supor que aqui tivesse uma divisão e aqui uma multiplicação. Primeiro eu resolvo a divisão em detrimento da multiplicação, tá? Mas tudo isso seguindo, né, essa ordem da esquerda para a direita. Lembrando que multiplicação e divisão têm a mesma hierarquia, tá? Ok. Aí depois, né, logo abaixo, na mesma hierarquia, vamos dizer assim, adição e subtração, beleza? Pendas, ok? Pendas, né, parênteses, eh, parênteses, eh, multiplicação, divisão, adição, subtração, certo? Ah, e o é, né, o é o expoente, né, a gente fala expoente, beleza? Então parênteses, expoente, eh, multiplicação, divisão, adição, subtração. Lembrando que multiplicação e divisão na mesma hierarquia e adição e subtração na mesma hierarquia, tá? Cada cada par, né, cada par de operações que eu falei. Ok. Então aqui, ó, a gente vai resolver primeiro o parênteses, né. Então eu tenho dois, 2 triângulos, então o somatório de 2 triângulos vai dar 16, certo. Daí eu tenho a multiplicação. Então do lado de fora eu tenho 5 vezes 16, certo. 5 vezes 16 vai dar 80, tá. E aí eu resolvo a adição, né. 80 mais 10, 90, tá. Você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado, você vai fazer a mesma coisa. Então aqui, tá, eu apresentei um exemplo para você de um sistema de equações, né, um sistema matemático, de equações de primeiro grau. Então eu passei a base do que a gente vai usar, mais ou menos, tá, no TSE, ok? Então vamos voltar lá para o vídeo, tá? É isso que significa. Eu vou fazer um sistema matemático em cima, tá, das reações que estão acontecendo ali em solução, né, na solução, tá. Eh, digo mais, não só das reações, mas quando a reação atinge o equilíbrio químico, vamos dizer assim, tá. Ok, então aqui, a gente para fazer isso, cara, a gente tem que entender o que está acontecendo ali mesmo, assim, a nível reacional. Vai, né, tá acontecendo a ionização do ácido e a autoprotólise da água. Bom, ionização do ácido fraco, né, que no caso é monoprótico e fraco, ele está ionizando, está liberando H+ para o meio, tá. Tudo isso que eu e perceba, tudo que eu falar aqui, tá, mediante essa reação
do ácido fraco, ou então, né, das outras reações aqui que eu vou citar mais à frente, é tudo baseado na teoria de Bronsted-Lowry, ou seja, na teoria protônica, pode receber esse nome também. Porque tudo vai envolver receber ou ganhar elétron. Não, desculpa, receber ou ganhar próton, H+. Bom, elétron já é uma outra teoria. Deixa quieto, deixa quieto. Próton. O que envolve aqui é próton, receber ou ganhar próton. Beleza? Sigamos. Então, deixa eu só, antes de mais nada, espera aí, vou desenhar a molécula de água aqui também, para explicar mais à frente. Tem molécula d'água. Tá um garrancho, tá, galera? Mas, por favor, tenham bom senso com o professor, tá? Tenham bom senso. Enfim, voltando. Só tirar essa. Vou botar em outro lugar aqui. Vou botar aqui embaixo. Ok. Então, tem a ionização aqui do ácido fraco, monoprótico fraco, tá? Esse ácido fraco, ele vai ionizar muito pouco, tá? Vai ionizar pouco, por esse o nome dele, né? Ácido fraco. Monoprótico, porque em solução, né? Ali em solução, esse ácido, ele vai desprotonar, né? Vai liberar 1 mol de H+. Se ele for diprótico, né? Ele vai liberar 2 mols de H+. Triprótico, 3 mols de H+. Tetraprótico, 4 mols de H+. A partir de triprótico, é chamado de poliprótico, tá, galera? Ácido poliprótico, ou seja, libera vários mols de H+, que não é o caso aqui. Aqui, no caso, esse ácido libera somente 1 mol de H+ em solução, ok? 1 mol. Por isso que é chamado de monoprótico. Libera um H+, ok? Beleza, libera 1 mol de H+. Então, esse ácido, ele libera 1 mol de H+, beleza? E esse 1 mol de H+, ele é essa água que ela funciona como uma base. Então ele recebe esse H+, se tornando no íon hidrônio. Tá aqui, ó, galera, tá aqui, galera. Lembrando que, eu desenhei a molécula de água aqui. Então é como se o H+, essa água, né, ela ataca, né, o cátion H+, isso estabelecendo, assim, uma ligação química. Esse par eletrônico aqui, que eu estou apontando, ele vai, né, como eu disse, vai estabelecer uma ligação química. Através de quê? Desse par eletrônico. Então, esse par eletrônico aqui, ele vai fazer parte, né, ali, dessa ligação, né, tá? Dessa ligação. Aí aqui tem os outros átomos, né? Os outros átomos de hidrogênio ligados, beleza? Vai sobrar um par eletrônico aqui apenas da molécula. Não, para esse, desculpa, para esse cátion. E já que esse par eletrônico aqui, né, saiu daqui do átomo de oxigênio e passou a fazer parte da ligação, certo? Perdeu-se densidade eletrônica, né? Esse oxigênio que perdeu, né? Essa densidade eletrônica passa a ficar positivo, né? Bom, é isso que acontece, é isso que eu estou mostrando aqui, tá? Então, se tornou no íon hidrônio, a água se transformou no íon hidrônio. E esse, por sua vez, esse ácido fraco que liberou H+, passou agora eh, se tornou, né, passou a ser a sua base conjugada, que a gente chama, né, que é o O-. Ou seja, isso aqui é um ácido, esse aqui é a base conjugada, certo? Esse ácido. Isso aqui é uma base e esse hidrônio é um ácido conjugado desta base aqui, que no caso é a água, tá? A água aqui é o solvente, tá no seu estado líquido,
Se é o solvente, ela está em quantidade, em concentrações infinitamente, não vou dizer infinitamente, mas muito maiores do que as outras espécies do meio. Então por isso que ela não entra, entre aspas, na equação, tá, da constante acidez. Ela até entra, tá, concentração de água, mas como ela é infinitamente maior em quantidade, tá, a gente pensa nesse solvente como um todo. Pensando como num todo, né, eu ponho aqui o 1, certo? Tá bom? Então, concentração de HA vezes 1 é igual a concentração de HA. E perceba, essa equação aqui, da constante de acidez, é o que vai nortear os cálculos, tá? Os cálculos que a gente vai fazer para calcular o pH, para calcular a concentração de H+, e etc, 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 daqui para frente, né, doravante. Então, preste atenção nessa equação aqui. Ela é a principal, tá? Ela é o carro-chefe, tá bom? Ok. Pois bem, pois bem. Nós temos aqui uma solução aquosa, certo? De ácido, desse ácido, por exemplo, solução aquosa, solução aquosa que foi preparada. Vamos supor nesse exemplo aqui, solução aquosa, então o solvente é água. Solvente dessa solução é a água, como eu botei aqui, ó, tá? Então, água no seu estado líquido. Então, guarde isso. A água, tá? Como solvente, o solvente ele pode ser inerte ou não. Neste caso, ele não é inerte. A água ela reage em solução, tá? Ela sofre reação química, tá? E essa reação é chamada de autoprotólise da água, tá? Ah, autoprotólise da água, tá? Na química orgânica, quando um solvente ele reage, né, ali no meio, a gente dá o nome de solvólise, certo? Na química orgânica. Então, aqui não é muito tratado sobre isso, mas eu poderia dizer que a autoprotólise da água é um tipo de solvólise, tá? Enfim, então, por isso que eu frisei aqui a teoria de Bohr-Sodinoff. Uma molécula de água vai funcionar eh, como deu branco. Como ácido, ok? E a outra molécula como a base, tá? O processo de obtenção, vamos dizer assim, né, de formação do íon hidrônio, eu já expliquei aqui embaixo. Volta lá quando eu estava falando, né? Volta lá no minuto que eu estava falando. Então eu vou apagar isso aqui, algumas coisas daqui, tá? Que eu já expliquei, vou explicar o outro processo. Então, uma das moléculas de água, a que vai funcionar como ácido, tá? O que vai acontecer com ela? Perceba, eu tenho a molécula de água e em uma das ligações aqui, isso ocorre também na outra, tá? O que eu estou desenhando aqui também ocorre aqui. Eu tenho, né, 2 elétrons, eu estou destacando aqui, desenhando até um pouquinho maior, né, com 2 elétrons aqui formando essa ligação química covalente. Quando a água libera H+, ou seja, ela funciona como ácido, tá, essa ligação aqui é desfeita, esses elétrons envolvidos na ligação, eles, eh, vão para o átomo de oxigênio, até porque o oxigênio ele é o segundo átomo mais eletronegativo da tabela periódica, ou seja, ele atrai os elétrons para si com muito mais facilidade que muitos elementos da tabela periódica, ele só perde para o flúor, beleza? Só perde para o flúor. Então, tá, quando essa ligação aqui é desfeita, né, esses elétrons voltam para cá, eu coloquei esse sinal negativo, porque é como se tivesse vou botar aqui, vou desenhar aqui.
Eu tenho um par eletrônico aqui, certo? Tá? Tem mais um par eletrônico aqui, tá? E esse oxigênio passa a ter a carga negativa, tá? Por conta desse par eletrônico adicional aqui, tá? Elétron tem carga negativa, -1, tá? E ao passo que esse átomo aqui foi separado e ficou sem os seus elétrons, né, que era o átomo de hidrogênio. Quando ele fica sem quando ele fica sem o elétron, ele assume a carga positiva, né, beleza? Que é o elétron não é negativo, ele ficou sem elétron, ficou positivo, tá? E o hidrogênio, ele tem uma característica peculiar, tá? Ele é formado por apenas um núcleo. O núcleo dele é formado apenas por um próton. Eu estou fazendo aqui a representação de, de Bohr, tá bom? Fazendo a representação aqui de Bohr. Então eu tenho um núcleo, né, eu tenho um núcleo com um próton apenas e um elétron. Esse é o átomo de hidrogênio, tá? Então quando ele perde esse elétron, certo? Sobra só o núcleo dele com esse próton, entendeu? Então com esse próton. Então por isso que ele é o hidrogênio, quando ele perde esse elétron da sua camada, da sua única camada, ele só tem uma camada apenas, né, que eu representei por esse círculo aqui. Ele é apelidado de próton, tá, pelos bioquímicos, pelos especialmente pelos bioquímicos, né, os biólogos também, né, que usam, quando estudam muita bioquímica, eles pegam esse termo emprestado, tá, próton. Eita, foi mal galera, acontece. Soltaram fogos lá fora. Atrapalha um pouquinho o vídeo, né, mas enfim, bora. Então, prótons, tá. Então esse próton aí tá, então formou-se aqui 2 íons, né, íon íon hidróxido, tá vendo aqui, ó, hidróxido, tá, é esse aqui, aqui tá mal desenhado, mas é um hidrogênio, né, aqui tá, ó, tá, hidróxido. E esse H+, ele eu já descrevi o processo, né, e, a outra molécula que funciona como base recebe esse H+, se transformando no íon hidrônio, ok? No cátion hidrônio, no cátion hidrônio, beleza? Ok. Mas assim, simplificando, a gente pode dizer que é H+, bom? Pode dizer que é H+, que esse H+ está incorporado na molécula de água, né? Eu posso dizer que é H+. Enfim, tá? Então descrevi o processo de autoprotólise da água. Esse processo tem uma constante de autoprotólise da água, quando está lá no equilíbrio, beleza? Eh, Note que diferentemente, né, dessa equação aqui que eu tenho um denominador, aqui eu não vou ter aqui eu até vou ter denominador, mas ele não é colocado, tá? Por quê? Porque perceba, eu tenho aqui nos reagentes, eu tenho água no estado líquido, eu já expliquei isso, tá? Então aqui é 1, e aqui tem o coeficiente estequiométrico 2, então vai ficar elevado a 2. Lembrando que os outros aproximar um pouquinho. Lembrando que as outras concentrações também têm o seu coeficiente estequiométrico. Eu vou demonstrar ali. É 1, né, tem da água no estado líquido, aquela água tem, os coeficientes estequiométricos igual a 2, então eu coloco 2 aqui, ó, tá. 1 elevado a 2 é igual a 1, certo? Então, para que eu vou colocar se está dividindo por 1, certo? Então deixa implícito ali. Outra coisa, tá? Aqui tem expoente, tá? Porque os coeficientes estequiométricos aqui são 1, só que quando é 1, cara, a gente não coloca, tá?
O D1 não há necessidade de colocar o coeficiente estequiométrico aqui. Então tá, é que aqui está elevado a 1, aqui também está elevado a 1, beleza? Aqui em cima, tá vendo? Tudo 1, ó. Tá vendo? 1, 1, 1, né, o coeficiente estequiométrico, tá? Então, eu coloco aqui, né, elevado a 1, que aqui não, o coeficiente estequiométrico é 1. Aqui também o coeficiente estequiométrico é 1, então eu coloco 1 aqui. E aqui, né, no reagente, tá vendo? Também coloco 1, tá? Ok? Ok, sigamos. Então eu tenho aqui, né, a 25 graus, tá? A constante de alto relatório da água é -14. Por quê? Bom, vamos lá, vamos fazer um negocinho aqui. Antes de começar, eu tenho aqui água destilada, tá? Então vamos olhar só para autoprotólitos da água, vamos olhar só por solvente. A água no estado líquido e essa água é destilada. Então eu tô afirmando que água destilada, tá, a 25 graus, o pH dela é igual a 7, beleza? O pH dela é 7. Tô afirmando, neutro, né, ou seja, pH neutro. Bom, então vamos fazer um negocinho aqui, tá. Quando eu coloco um pezinho aqui, é como se eu estivesse multiplicando, tá, por menos log. Tem menos log aqui. Então pezinho é igual a menos log. Então vamos lá, vamos supor, coloquei menos log aqui. Se eu coloquei menos log aqui, segundo o princípio da igualdade, né, desse lado aqui da igualdade, desse outro lado aqui da igualdade, eu também vou multiplicar por menos log, tá? Menos log. Quando eu multiplico por menos log, é a mesma coisa de eu colocar esse pezinho. Então, ó, pezinho, né, P kW é igual a P, aí tá, multiplicar. Quando tem esse, por exemplo, perceba que aqui eu tenho, vou botar um parêntese aqui. Perceba que aqui eu tenho uma multiplicação, né, dentro do parênteses, tá? Log, tem uma propriedade do log, que quando tem, né, multiplicação, né, dos termos, né, numa operação de log, eu a multiplicação é a mesma coisa que soma. Vai culminar numa soma, tá, dos termos ali referentes ao log. Então, menos log de H mais pH. Aqui tá vezes, que eu vou botar mais, certo? Certo? Menos log de OH menos, né, da concentração de OH menos, POH, tá? POH, tá? Então, deixa eu pegar concentração de H mais, eu posso calcular assim, ó, tá? 10 elevado a pH. Analogamente, fazendo uma analogia, concentração de OH menos é igual a 10 elevado a menos POH. Copiou? Tá? Beleza. Eu não disse que água destilada, ela tem um pH neutro, pH igual a 7. Então, já guarda essa informação. Vou botar 7 aqui, tá? Ok. Bom, ó, pOH tem aqui, né? Então, se eu quiser saber, por exemplo, a constante, né, de acordo com, com com P, né, com P relacionado a essa constante, por exemplo, se eu quiser saber a constante
de autoprotólise da água, e aqui já tem o valor da constante, certo? Que é 10 a menos 14. Concorda comigo? Então, olha só, eu digo que a constante é igual, analogamente, estou fazendo analogia, né? É igual a 10 elevado a P kW, certo? Concorda comigo? Tá? Bom, se eu digo que a constante é igual a menos 14, 10 a menos 14, certo? É, 10 a menos 14 é, eu posso dizer que aqui é 14. O P kW é igual a 14. Por quê? Por quê? Se eu quiser saber aqui, ó, o PKW, PKW, eu aqui, né, log, menos log, concorda comigo, ó, menos log de kW, certo? Menos log, o kW eu vi que é 10 a menos 14, certo? 10 a menos 14, certo? Só que quando a gente tem esse log aqui, log de alguma coisa, sem nada aqui embaixo, eu deduzo que é log de 10, certo? Não, desculpa, só fazer um negócio. Não, minto, ainda não. Aí aqui eu tenho, ó, log de uma potência, então, no caso aqui é menos log. Então, vou continuar aqui, ó, menos 14, certo? Menos 14 vezes log de 10. Log de 10 é igual a 1, né? Porque eu vou botar aqui, ó, log de 10 na base de 10, não, log de 10, log de 10 na base 10, tá? Todos esses logs aqui que eu tô colocando, tá? Todos eles são na base 10. Que eu não, quando não tem aqui embaixo, né? Quando não tem número aqui embaixo, fica subentendido que é log de 10, log na base 10, tá? Então, que número elevado, a que número, é, vamos lá, qual o número, aqui tem a base 10, é x, então qual número, tá, que tá ali na potência da base 10 que vai resultar em 10? 1, certo? Então por isso que log de 10 é igual a 1. Menos com menos mais, 14 vezes 1, 14. Então por isso que eu botei aqui 14. Bom, eu tenho 14 desse lado, eu, né, falei que o pH da água destilada é 7, logo, para dar 14, o pOH também é 7. Beleza? Ótimo. Que voltão, né, galera? Que voltão que eu dei. Eita, nós. Mas tudo bem, vocês entenderam, né? Ótimo. Deixa eu apagar. Então, seguindo a 25 graus, tá? O pKW é igual a 14. A 25 graus Celsius, o KW, KW é igual a 10 a menos 14. Beleza, galera? Tá? KW é igual a 10 a menos 14. Aí você pode fazer um remanejamento, tá? Faz um remanejamento aí, tá? Você pode tirar essas duas conclusões aqui, tá? Que a concentração de H+ é igual, né, ao KW sobre o
a concentração de OH-. E também, né, a concentração de OH- é igual ao kW sobre a concentração de H+. Eu aconselho, né, ó, tá, destaca essa aqui, vocês vão precisar mais tarde, bom? Ok, sigamos, sigamos. Outra coisa que a gente tem que saber: balanço de massa, balanço de carga. Balanço de massa, balanço de massa, galera. Eu vou fazer o seguinte, esse vídeo aqui ele tá um pouco extenso, e eu vou dar uma parada nele, e vou continuar aqui no próximo vídeo, tá, no balanço de massa, ok? Valeu, galera, até a próxima, fui.